Então, fazendo a correção aí do exercício, eu já criei o projeto. O nome do projeto que eu criei foi álbum. Já criei o banco também. O nome do banco álbum. Vamos começar a trabalhar com ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Lá na pasta álbum, vou alterar a referência do banco de dados. Primeira coisa é essa aqui. Agora, nós vamos criar as nossas models e, ao mesmo tempo, as migrations. Então, a primeira tabela tem a posição. Então, PHP Artisan Make Model Posição. Menos M, porque eu quero criar a migration também. Certo? O que nós vamos fazer? Eu vou criar todas de uma vez aqui. PHP Artisan Make Model. A segunda é clube, menos M. E a terceira é do jogador. PHP Artisan, Make Model, jogador, menos M. Então, as três criadas. Vou ir lá nas minhas models primeiro e só vou colocar a referência da tabela. Jogador, nessa aqui. Tanto é que vocês verem aqui, quando ele vai criar, ele tenta criar posição, tá vendo? É aquilo que eu falei, da polarização pode confundir. Então, vamos fixar aqui. Clube e posição. Na model, o que eu tenho de fazer é só isso aqui. Então, da model está resolvido. Agora, nós vamos lá para Migration. Database e Migrations. E aí, nós vamos criar os nossos campos aqui. Então, primeiro que eu vou ter de fazer, lembra? Se vocês estiverem trabalhando com o champ, né, se não for com o Vertrigo, lembra disso aqui, de colocar o tamanho do e-mail aqui, porque ele é unique, e colocar aqui na password reset também o tamanho. Então, vou vir aqui só para garantir, vou colocar aqui, ó, tamanho 100, tamanho 100, antes de fazer a migration. Isso aqui vai dar problema se vocês estiverem trabalhando com algo que não seja o Vertrigo. Então, fora esse, eu sei que o erro que dá mais comum é esse do e-mail aqui. Mas se der algum outro erro, é só você alterar o tamanho aqui. É porque geralmente quando a gente cria a string, a gente define o nome. Quando ele não define o nome, ele vai criar aquela por padrão, se eu não me engano, de 255. Mas nem sempre vai criar certo, principalmente quando eu tiver alguma chave, tipo unique, etc. Então, é recomendado que venha aqui e marque. Vamos fazer então aqui por ordem. A primeira é a posição. Eu vou trocar aqui esse nome, né? Lembra que a gente já colocou posição, não é posição os mais. E aí, na posição, só tem o que mais? Só tem o nosso string, que é o nome ou descrição. Vamos colocar, acho que eu coloquei lá descrição, se eu não me engano. Descrição. Quando eu falo tabela descritiva, lembra? Tabela descritiva é aquela tabela que só tem o ID e a descrição. Ela é utilizada para quê? Geralmente para preencher combo. Igual eu falei, vocês colocam no banco, porque se tiver alteração de tipo, você só inserir um novo registro, você já está atualizando o seu sistema inteiro. Não precisa sair colocando em todo lugar que tem. Então, a descrição aqui. Aí depois nós temos o clube. Então, nós vamos criar o clube. Não é clubes, é clube. Então, eu vou trocar o nome aqui. E depois, o que nós vamos ter no clube? Nome. Tamanho 100. E o escudo. O escudo, no caso, lembra, vai ser uma referência para o arquivo. Então, nós vamos colocar ele aqui também como sendo uma string. Não gostei desse trem ter sido criado de big increments. Mas tá beleza. Beleza, e por último nós temos no jogador. Então, vou trocar aqui os nomes. Jogador. O que o jogador tem? O jogador tem o nome.
tem a data de nascimento, clube que ele joga. Aí se eu coloquei Big Increments, deixa eu só confirmar lá no Laravel Migration, qual que é o tipo que eu vou ter de criar para minha chave estrangeira. Se eu não me engano vai ser Big Int. Porque vocês viram que ele criou como Big Increments, né? Então, para você criar a chave estrangeira, você vai ter de criar o mesmo tipo, no caso. Poderia fazer alteração para integer também, vai ser... Aí tá vendo, ó, que aí o normal seria o increments. Vamos fazer a alteração para increments só. Ou, tanto faz aqui, na verdade, tanto não vai fazer diferença. Eu vou alterar para increments que eu vou poder trabalhar com integer. Como? Desculpa. O big integer e o integer é a quantidade de números, precisão, basicamente. Aí, no caso aqui, nós vamos colocar aqui, vai ser o clube. Aí, lembra, chave estrangeira, quando é chave estrangeira, não pode aceitar nulo. Então, vocês têm que colocar a propriedade unsigned aqui já direto, senão não vai conseguir criar, não. Toda vez que é chave estrangeira, colocar unsigned. Então, vai ser a mesma coisa para o clube e para a posição. Aí, agora, nós temos de criar a chave estrangeira. Aí, nós vamos utilizar lá, table. Igual eu falei, vocês podem utilizar isso aqui, tá? Não precisa de ficar com medo, não. Pode utilizar a internet, pode utilizar tudo na prova. Porém, nome da chave estrangeira. Primeiro eu vou colocar meu campo, clube. Depois, referências. ID na tabela, clube. Certo? E por último, a gente tem a foreign também de posição, que referencia o ID na tabela de posição. Tranquilo essa parte aqui do migration, né? Acho que não tem nenhum erro, não. Terminei isso aqui tudo, PHP Artisan Migration. Vamos ver se ele vai criar tudo ok. Deu um erro ainda. Eu acho... Deixa eu ver se ela criou aqui a tabela certinha do clube. Ele deu erro, foi na clube, justamente. Ela criou um int de 10. Aí deixa eu ver na hora que ele foi criar o jogador. Mas criou int de 10 também, um signed igualzinho. Ah, não é table, né? É por isso. Como eu estou começando agora, o que eu vou fazer vai ser dropar esse banco e criar ele de novo. Que eu acho mais prático do que ficar tentando consertar erro. Criar ele de novo aqui é melhor. Beleza, foi criado lá bonitinho para nós. Obviamente, se vocês estivessem com o banco em produção, vocês não podiam fazer isso, né? Mas por isso que eu gosto de fazer todas as migrations primeiro. E aí, se der algum erro, você apaga e começa de novo. Você não vai ter nenhum problema. Mas, no caso, o que eu teria de fazer? Eu tenho de vir aqui na tabela de migrations. Eu tenho de apagar que eu fiz a migration daquele arquivo, né? Por exemplo, que era do jogador. Aí eu teria de apagar a tabela do jogador para ela poder ser gerada de novo. Aí, se eu tivesse, no caso... Se eu não tivesse como fazer isso, eu teria de criar uma nova migration só para adicionar a chave estrangeira, se já tivesse dados nessa tabela de jogador, entendeu? Então, assim, alguns momentos essa migration é interessante. Eu gosto da migration principalmente quando você está criando um projeto, ele cria tudo de uma vez do zero. Mas mais para frente, quando você está entrando em produção, é muito difícil de você manter tudo aqui dentro. O interessante de manter isso aqui dentro é porque é o seguinte, né? Se você transferir o projeto para outra pessoa, ela consegue pegar toda a estrutura do banco e regerar ela aqui. Então, na hora da prova, eu preciso que vocês façam pela migration, porque na hora que eu importar o projeto, eu vou só dar um migration para poder criar o banco de dados certinho. Então, a criação do banco está toda ok, certo? Agora, nós vamos fazer a parte das views lá, né? Vou pegar... Eu não vou criar um novo
template. Eu vou utilizar aquele mesmo template que a gente estava trabalhando nas últimas aulas. Se não me engano, era do Pet Shop, não era? Vocês também podem utilizar o mesmo template. Não precisa de criar um novo, não. Deixa eu ver se ele tem tudo aqui. Tem o jQuery, tem o Bootstrap. Ele não tem a biblioteca de máscara, né? Então, eu já vou baixar ela aqui. Na verdade, eu tenho ela baixada, que eu estava utilizando com os meninos da outra turma. Tem de copiar os jQuery também, né? Vamos copiar lá agora, calma. Aí eu vou pôr aqui lá na public JS, vou colocar o Bootstrap, jQuery Mask. Esse script não precisa não, que ele é o meu privado. E na CSS, nós vamos copiar lá o Bootstrap também. Então, vai ter lá dentro da... Deixa eu alterar lá na Layouts, para a gente poder incorporar todos os arquivos agora. Então, do CSS, só o Bootstrap. De JavaScript, nós vamos ter o Bootstrap, o jQuery e a biblioteca de máscara, que é, no caso aqui, a jQuery.mask. Certo? Então, no meu layout aqui, seria aqui no caso, vai ser... Vou deixar isso aqui mesmo. Os menus aí vai mudar, porque agora nós temos menus diferentes, né? Nós vamos ter primeiro posição. Depois nós vamos ter para clube. E por último nós vamos ter para jogador. Certo? Cadastro e listagem mantém do mesmo jeito. Então o meu layout está construído. Agora nós vamos começar a fazer a primeira página. Eu vou pegar a primeira página, eu vou pegar como base naquela da Pet Shop lá, né? Nós tínhamos já criado uma página lá que seria da espécie. Essa da espécie aqui é uma tabela descritiva, dá para a gente poder utilizar bastante como base para poder criar do clube. Então eu vou vir aqui e vou criar a pasta de posição primeiro. Nós vamos pegar essa index aqui. Título, posição. Cadastro, tá, beleza. É só a tabela descritiva mesmo, ao invés de ser espécie agora, né, posição. Posição, o hidden de ID, novo, salvar. Aí tem lá posições, né, no caso posição, só fazer alteração aqui, não tem segredo nenhum, nem nada do tipo. Nós vamos criar o nosso controller agora, porque a view já está pronta. É mais fácil, né, de criar o controller, porque a view é chato fazer. Eu prefiro fazer a view primeiro, né? Tanto faz a ordem. Porque aqui eu estou aproveitando muito coisa, né? Então, você já aproveita muito a view. Criei ele como sendo do tipo resource, né? Lembra, para ele poder já gerar os métodos todos lá para mim. Beleza. Vou lá fazer a alteração no meu controller. E aí o controller eu também vou me basear bastante no controller de espécie aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou importar aqui, né? Importo. Aí na posição, na index, a gente vai ter o retorno delas aqui também, só porque não é espécie, obviamente, né? É posição e posições. Mas assim, vocês podem aproveitar muita coisa, não precisa de ficar criando nada do zero. Na create nós não temos, nós vamos ter uma função de create. A função de story é a para salvar, né? Aí é bem tranquilo também. A gente vai pegar a mesma ideia aqui. No caso vai ser posição, né? Não vai ser espécie. Beleza. Depois nós não temos a show. A edit, que é para
mostrar lá na tela. É bem parecida com essa aqui. A diferença dessa para edit é o quê? Que a gente tem o ID, então ao invés de criar uma nova, vai ser posição, find pelo ID. Update a gente não tem. E o destroy também a gente pode basear naquela lá. Ao invés de ser a espécie, vai ser posição. Beleza. Sim, nós não fizemos nenhuma rota ainda. Certo, aqui também. Acabou. O que nós precisamos fazer aqui mais, que ficou faltando, que não foi feito nesse aqui? Lembra lá, ó. Aqui no animal, nós fizemos um negócio aqui na hora de salvar, que era o quê? Validação. Justamente. Só porque não é esse projeto aqui que eu tô, não. Cadê? Qual projeto que é agora? Só Deus na causa. A última aula foi que dia que nós fizemos? Foi de pessoa que nós fizemos validação? É, aqui também tem. Então nós vamos ter de colocar a validação nele lá, ficou faltando, né? Vou aproveitar dele aqui também, na hora do story. Então a descrição, ela é obrigatória, tá vendo? Só isso. Aí no caso, é obrigatório, funcionou, já está a minha validação aí, bonitinho. Tranquilo. Por último, fica faltando só fazer as rotas, né? Lembra lá? Nós vamos ter de criar a rota da pessoa, do controller, de resource e a delete. Então, vou lá na rota. Aqui eu vou criar como sendo resources e vou passar o dicionário. Por quê? Porque aí eu consigo criar mais de uma rota na mesma definição. Nós vamos ter mais de um controller, então é só eu criar ela como resources aqui, que aí eu posso passar todos eles de uma só vez. Mas aí, se você fizer do outro jeito também, não tem nenhum problema não. Posição, aí o posição delete, nós vamos criar ela aqui. Para todos os deletes, nós vamos criar um adicional rota aqui, né? E aí, beleza. Isso aqui resolve a nossa parte inicial da posição. PHP Artisan First. Vamos testar lá para ver se esse negócio está funcionando. Depois nós podemos incorporar o menu principal aqui, mas não precisa se preocupar com isso por enquanto, não. Por que meu Alt GR não está funcionando? Só aqui no navegador que não. Barra posição. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Beleza. Então nós vamos cadastrar as posições aqui. Goleiro. Defensor. Eu posso vir aqui e editar, só para ver se está tudo ok. Nossa, eu coloquei um 0. Que burro. Vou tentar salvar aqui para ver se ele vai validar para mim. Faltou fazer os testes de validação, né? Só que ficou faltando isso. Engraçado que lá no layout ele já tinha o... Não tem todo ele. Então nós vamos ter de colocar lá no layout de
master aqui, eu peguei o layout errado, é por isso. Aí eu vou inserir a... eu não tinha colocado a mensagem, não era lá em cima não, né? Eu vacilei aqui. Nós estamos colocando o layout aqui nesse camarada aqui. Então, nós colocamos o rest error, se tiver. No caso aqui não é em nome, é descrição. E se tiver lá embaixo, nós colocamos uma smallzinha para identificar este erro. Descrição. Esse bootstrap novo que eu peguei. Bootstrap novo mudou, tá? Depois eu tenho de passar para vocês, mas mudou a classe. E assim ele não tá pegando a classe. Agora a classe não é mais error e não coloca na div. A gente coloca na form control e coloca a classe isInvalid. Para poder ficar vermelhinho aqui, mas... o Bootstrap mudou para a versão 4. Então nós vamos colocar aqui... Não é error, vai ser a isInvalid. Aí na hora que salvar, tentar, vai dar o bugão aí para nós. Beleza? Como nesse caso em específico eu tenho poucos camaradas, eu vou fazer o tratamento específico aqui, tá? Vamos poder escrever bonitinho. Só por questão de frescura mesmo. Aí, ó. Fechou? Então, a posição tá ok. Vou cadastrar as outras posições lá. Lateral, volante. Meia. Atacante. Tá tudo lá. Vamos para a parte do DUB agora. Então, nós vamos lá na Resources Views. Eu vou pegar essa da posição, vou duplicar. E eu vou sair trocando. Clube. Por enquanto, deixa a descrição aqui mesmo. Eu vou só trocar onde está a posição primeiro. Beleza. Aí agora no clube, o que que muda? Não é descrição, é nome, né? E depois nós vamos ter o inputzinho para poder salvar o nosso arquivo. Então vou pegar esse aqui que é o nosso escudo. Aí eu vou tirar esse aqui daqui, porque não é mais a error. É na key, é isInvalid. Escudo que chama, escudo. E aí é para mostrar o nome e o escudo, né, na listagem. Por enquanto eu vou deixar mostrando o link do escudo aqui, depois no final, na hora que ele estiver funcionando, a gente pega e vincula. Então a view está pronta. Já vou adicionar aqui nas rotas. Igual eu falei para vocês, vocês podem fazer um só, colocando em plural e aí passando um dicionário. Ele já vai reconhecer todos automaticamente. Só para essas aqui que não tem. O delete. Inclusive, já vou criar o outro aqui também. Porque eu não preciso mexer mais nesse arquivo aqui.
Então, minhas rotas já estão todas prontinhas aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou criar o meu controller. E para funcionar a visualização, eu já vou fazer o meu storage link aqui, né? Para poder criar o meu link lá, para eu poder acessar as figurinhas que eu salvar lá dentro. Senão eu não consigo acessar, não. Certo? Beleza, já criei meu controller. Agora eu vou trabalhar com o meu controller. App, http, controllers, club controller. Vou vir aqui. Nossa, eu esqueci de criar ele como resource. Tá bom. Se você colocar, eu não criei ele como resource, mas se você colocar os nomes dos métodos igualzinho, ele vai se comportar como um, tá? A única diferença que muda é só isso mesmo, então não precisa preocupar quanto a isso não. Eu vou pegar aqui o da pessoa aqui para eu poder me aproveitar dele. E nós vamos mudar lá, ao invés de ser pessoa, vai ser clube. Clubes, né? A index. Aí na request validation nós vamos ter o nome required e o escudo. E aí nós vamos colocar nome. Nome é obrigatório. Escudo. Escudo é obrigatório. E escudo minus vai aceitar apenas aqueles formatos lá. Aí vai criar um novo clube. Nesse caso aqui, eu não vou colocar nome, tá? Vou deixar ele gerar aquele nome aleatório do escudo mesmo, tá? Hã? É. Aí é só eu fazer o story, ao invés de fazer o story s, e aí eu não passo aquele segundo parâmetro. Beleza, salvar aqui tá ok, né? Escudo é clube. Eita, nossa. Deixa eu ver se tá tudo ok. Nome, escudo, clube, nome, escudo, clube. Beleza. Edit. É a mesma coisa aqui de cima. Só que é clube find pelo ID. E o destroy, que é o clube. Aí a gente vai ver se o escudo não for nulo nem vazio, para a gente poder apagar aquele escudo também na hora que eu destruir, né? Clube. Beleza, não tem mais pessoa nem nada. Vou até fechar isso aqui, não quero isso aqui mais não. Fechei, prende mais. Deixa eu ver se está tudo ok. Clube. Nome escudo. Clube. Tá. Beleza. PHP. Artisan. Aí nós vamos começar aqui no clube. Ah, faltou aquele amigo, camarada. Ponte vírgula. Nome. Palmeiras. Escudo.
Vocês viram que o Palmeiras ganhou ontem, né? Ó, olha o escudo aí, ó. Então vamos subir o arquivinho aqui. Salvar. Tá, ele é PNG. Será que eu troquei o nome lá na view? Pode ser que eu não troquei o nome lá na view, quer ver? Uhum, é o que eu tô achando. Só que não. Não, pior que tá certinho. Tá, deixa eu fazer o seguinte. A outra imagem também, PNG. Lembrem de colocar o endtype, senão não passa arquivo. Ainda bem que o professor da vocês falou isso um monte de vez, né? Ah lá. Só confirmando aqui, ó, ele ficou aqui dentro da public lá, né? Storage app public escudos, que foi a pasta que eu criei, tá aqui. Certo? Para criar ele aqui, né, na listagem, só a gente fazer aquele... Só vamos salvar mais um time aqui. Salvar esse time aqui. Só quero... Tá lá também. Aí agora nós queremos mostrar, né, o clube. Então, IMG, SRC, aí igual isso aqui, lembra lá, né? Resource, dois pontos, URL, e passa o parâmetro aqui. Ele vai gerar lá para nós. Ah, não é resource não, é storage, URL. Só uma troca de palavras. Aí nós falamos que nós queremos o tamanho do escudo, se eu não me engano, de 100 pixels, né? Então, só taca um widget aqui, 100x. Prontinho. Então, o segundo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá ok também. Os dois estão validados. Já validou já aqui já. JPG, PNG e GIF que a gente validou. É para garantir imagens, né, Mike? Mesmo que não tenha falado, é interessante colocar, porque senão o cara vai subir. Assim, não teria problema o cara ir subir um arquivo do Word. Beleza. O problema é na hora que eu fizer aqui o IMG SRC de um arquivo do Word, entendeu? Então você valida aquilo ali para travar justamente para não ter falhas na hora que você utilizar depois lá na frente. Não, na verdade aqui não falava nada. Ah, sim, é PNG ou JPEG, desculpa. Então nós temos de tirar o GIF lá, né? Eu não tinha visto, não. Então tiramos o GIF. Agora ele só aceita PNG e JPEG. Vou atualizar a pagininha. Tá lá, só o JPEG e o PNG. GIF. Deixa eu ver se eu tenho um GIF aqui. Salvar esse abacate aqui. Não. Eu quero ver o GIF. Como é que salva esse GIF?
Tá, copiar link. Mídia. Ah, eu quero um GIF qualquer. Vou pegar esse velhinho aqui. Aí, esse velhinho aqui vai dar pra me salvar. Ah, também não é não. Pô, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer uma gamba aqui, ó. Pegar qualquer coisa aqui. Teste.gif. Vou substituir a extensão aqui só pra bugar. Cadê? Aí já não deixa. Vou vir aqui. Teste.gif. Salvar. Deixou. Que absurdo. Mas eu filtrei os mimes aqui. Será que o GIF está dentro dos mimes de JPEG? Eu escolhi a certa, porque aqui salvou como JPEG. Eu vou pagar a outra só para garantir. Todos os arquivos GIF. Eu acho que ele vai interpretar o GIF como sendo um MIME de JPEG. Que loucura. Quer ver? Para garantir então, se a gente colocar pelo MIME types ao invés de pelo MIMEs, aí vai dar certo. Que aí nós vamos poder colocar os mesmos que a gente colocou aqui, entendeu? Aí não é possível que vai aceitar. E agora eu estou trocando pelo MIME types. Tá vendo? Eu troquei lá de MIMEs para MIME types. Agora vamos ver se esse trem vai funcionar. Ele vai aceitar como MIME type. Caramba. Aqui, quer ver? Muito estranho. Ele está aceitando o GIF como sendo uma MType daquele lá. Agora, por que? São mistérios da informática. Depois eu vou ver se eu acho alguma coisa para travar isso aqui. Não sei, particularmente não sei. Depois eu dou um... Eu não importei o storage lá em cima, né? Faz storage tem sim. Não, mas eu importei. Por que ele tá dando esse erro? O que é aquela pasta de novo? Hã? Aquela pasta lá. Não, já tá criada. Aí. Não precisa importar isso, porque ele tá salvando. Tá, vamos importar essa jossa aí, hein? Você tá enchendo o saco. Pronto, então, vamos importar. Mas não era para precisar não. Para salvar ele não precisa e para importar ele precisa, tá? Mas beleza. Então salvou aí, tá ok. Aí agora o último é o CRUD do jogador. Continuando, o de jogador, né? Então vou pegar lá. Eu vou pegar do Pet Shop agora, vai ficar mais tranquilo para eu poder aproveitar. Que vai ser lá do animal. Então vão lá em cima, título, jogador,
O jogador tem upload? Não, né? Então não precisa disso aqui. Vamos pegar o nome aqui de jogador e vamos aproveitar. Depois nós vamos ter a data de nascimento. Date. Aí nós vamos ter o que? O clube. Depois nós vamos ter a mesma coisa disso aqui. A mesma coisa disso aqui agora para posição. Posição, 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 posições. Foto não tem. Por enquanto eu vou tirar essa cadela aqui. Vou deixar ela salva aqui do lado. Só para ver se está tudo certo. Deixa eu ver se é só isso que tem que ter mesmo. Vou criar o meu controller lá, né? E aí nós vamos começar a fazer a controller lá para a gente buscar os dados primeiro. Primeiro eu vou fazer a parte do cadastro dela, vai cair na 1, na 2, na 3 e na 4, que envolve o cadastro. Depois a 5 envolve a listagem e a 6 envolve a função nova que a gente vai criar aí, além daqueles resources que a gente tem lá. Então eu vou pegar aqui no jogador controller, use app barra clube, use app barra posição, use app barra jogador. Nós vamos precisar dos três aqui. Lá na index, nós vamos ter lá jogador, e além de passar isso aqui, nós vamos passar também os clubes e as posições. Beleza? Create não tem. Story, deixa ele aqui de lado por enquanto. O show não tem. O edit, nós vamos aproveitar esse mesmo aqui. Só que ao invés de criar um novo, vai ser find pelo ID. Update não tem. O destroy. Destroy a gente pode até fazer se quiser, já que é tranquilo também. Beleza. O que eu quero ver mesmo é esse aqui. Nós vamos lá na tela do jogador. Aí ele está com algum erro, provavelmente está lá em clube. É isso que eu queria ver, que esse aqui é mais confuso. É clube nome mesmo? Não, do clube é nome, né? Não? A posição eu sei que é descrição.
que aqui em cima aqui tá clube. Jogador nome, jogador nascimento, jogador clube, jogador posição, jogador ID. Tranquilo. Então tá aí. Tá os clubes, tá as posições, nome e data de nascimento. E aí nós vamos ter uma cheque. Nossa, eu não fiz essa cheque lá no coisa. Então nós vamos ter PHP Artisan make, 2 pontos, migration. Aí eu vou chamar aqui atualiza jogador. Eu não fiz essa cheque lá. Então nós temos que criar ela lá no banco. No atualiza jogador. Aí o que nós vamos pegar lá? Ó? Nós vamos ter que fazer uma migration update. O que aconteceu com a minha internet? Caiu a minha net. Mas aí tá, eu tô sem internet. Eu posso vir aqui e olhar como que eu fiz esses outros aqui também. Tem mudanças, eu acho. Deixa eu ver. Deixa do lado. Aí modificando colunas, no caso. Aí eu vou pegar a funçãozinha do esquema table lá, né? Selecionar ela. Qual tabela que eu estou alterando? Jogador. Aí nós vamos criar um campo integer chamado possui. E aí nós vamos adicionar ele aí. Esse campo integer possui. É isso que nós queremos fazer. Então nós vamos pegar PHP Artisan migrate. É integer. Pronto. Só confirmando, lá no jogador, agora nós temos a coluna possui lá, tá vendo? Certo? Nós podíamos ter colocado um default nesse negócio. Só para confirmar aqui o default. Vamos colocar ela com default que faz sentido. Default mesmo, é a função default. Por quê? Porque por padrão a gente vai colocar... Não precisa, na verdade, eu acho que não precisa disso não. Agora que eu estou pensando, a gente sempre vai testar lá, então não precisa. Aí eu migrei, agora o que eu tenho de fazer? Eu tenho de vir aqui no meu camaradinha e criar a minha cheque aí, né? Então eu vou criar minha cheque lá na minha index. Então depois da posição, aí eu vou criar possui. Aí aqui, ao invés de ser value, no caso, o value a gente pode colocar como sendo 1. E aí, se tiver um erro, a gente coloca a classe. E aí, o que eu tenho de fazer? Dentro dela, eu tenho de vir aqui e ver se jogador possui for igual a 1, aí a gente coloca a propriedade checked igual a checked. Para poder marcar. Ele vai aparecer aí para mim. Né? Se rodar não vai dar. Tá vendo? Vai aparecer o possui figurinha aí para mim. Eu vou até tirar essa classe de form control dela aqui, que ela fica lá na frente para mim.
Aí se eu estiver editando um camarada que tem, ela vai aparecer checada. Se eu estiver editando um camarada que não tem, ela não vai aparecer checada. Certo? Por causa desse if aqui que a gente fez, se possui for igual a 1, ele vai estar o checked nela. Tranquilo? Agora nós vamos fazer o salvar. Então, o story desse negócio, eu vou pegar aqui como base do outro lá e depois a gente só modifica. Vou pegar o do clube aqui mesmo. Do clube tem muita coisa que nós não vamos precisar. Então, nós vamos ter a validação. Nome é required. Vamos ver o que mais as validações que tem. Data de nascimento. Required. Clube. Required. E posição. Required. Vamos colocar as mensagens aí. E aí nós temos de validar para que a data de nascimento seja sempre maior do que a data atual, né? Então lá no Laravel tem a função de validation lá. Lembra lá que tem a função, no caso, que tem de ser... Quais são as validações, no caso, que a gente pode fazer? Cadê? Nós queremos que ela seja menor do que a data de hoje. Então, nós vamos utilizar o less than, LT. No caso, nós vamos trabalhar com essa daqui. Então, nós vamos utilizar LT do Laravel aqui. Só ver se não tem nada para data específica. Só porque tem o date equals no caso, né? Ah, aqui, ó. Before date, isso aqui. Before date. Então, nós vamos pôr a barrinha before date. Aí eu tenho que passar ela no start to time, no caso. Start to time now. Acho que é só pegar só esse aqui mesmo. Tem que ser antes da data atual. Beleza? Aí nós podemos criar a... Today também aceita? Essa eu já não sabia, não. Tá vivendo e aprendendo. Data de nascimento deve ser anterior à data atual. Beleza. Aí nós vamos pegar lá e vamos criar o jogador. Bonitinho. Jogador nome. Aí nós temos lá, depois do nome, nascimento. Depois do nascimento, nós temos o clube. Depois do clube, nós temos a posição. E aí, o que nós temos de ver lá? Nós vamos ter de ver se o request get possui. Lembra que eu coloquei ele aqui um valor de 1, né? Se o possui vier como igual a 1, aí nós vamos colocar jogador possui igual a 1. Se não, jogador possui igual a 0. Só isso.
Então, nós vamos testar aqui, salvar aqui. Nome, João. Data de nascimento, 11/4/2020. Clube, Patrocinense. Posição, goleiro. Salvar. Aí deu o erro, né? Clube, Patrocinense. Posição, goleiro. Aí eu vou marcar, não vou marcar. Salvou. Beleza. Ele vai estar aqui no banco com possui igual a 0. Aí agora eu vou fazer um outro para me marcando. Paulo. Data de nascimento, 10/10/1950. Clube, Palmeiras. Atacante, possui, salvar. Lá no banco. Possui igual a 1. Certo? Então é isso aqui que a gente precisa fazer. Agora nós temos de fazer o quê? A listagem. Então já está colocando isso aqui. Tá? Todas essas, da 1 até a 4. Tá ok. Agora nós temos de fazer a 5, que é a listagem. Então eu vou pegar aqui, ó. Lembra? É para me mostrar algumas coisas lá dentro, na listagem. O que é para mostrar? Eu exibi o escudo do clube e sua posição. Então nós vamos ter de utilizar, lembra lá daquele DB? Para poder fazer um select com join. Vou vir aqui e vou importar lá no jogador o select com join, lá, né? O coisinha. Aí nas jogadores, ao invés de ser essa aqui, que é o jogador pontual, nós vamos fazer um select específico. Como que vai ser nosso select? No caso vai ser jogador as J. Nós vamos fazer um inner join com posição as P, aonde o jogador posição foi igual a P e D. Nós vamos fazer um outro inner join com o clube as C, onde jogador ponto clube foi igual a C ponto D. O que nós queremos selecionar? Nome do jogador, data de nascimento, clube, a posição, P ponto descrição, as nome posição, e por último C ponto escudo, que é o escudo do nosso time. Vou copiar esse DB aqui embaixo aqui também, nós vamos utilizar ele. E aí agora nós vamos pegar aquela tabela que eu tinha até copiado aqui de lado e vamos voltar ela para lá para ver se vai dar tudo certinho. Então tá lá, nome, nascimento, posição, escudo, vai ser esses 4. Então jogadores, jogador, nome, nascimento, nome, posição, e aí nós vamos trabalhar lá com a mesma coisa. Agora, storage, vai ser img src igual storage, dois pontos, url, jogador, escudo. E aí nós vamos colocar o width de 100 pixels. Beleza. O resto aqui é o editar e o excluir. Tá lá os nossos bonitinha listagem. Por último, aí nós temos de mostrar se a figurinha possui ou não, né, no caso. Então eu vou criar uma nova coluna aqui, possui. E aí eu tenho de vir aqui e falar, se ela for, no caso, se existir, a gente mostra. Se não existir, a gente vai dar um link para adquirir, né, no caso, né. Então eu vou vir aqui e vou ver se jogador possui foi igual a 1, o que vai aparecer? Vai mostrar lá na tela para mim a mensagem possui figurinha. Se não, aí nós vamos ter um link aqui, jogador / adquirir, que aí nós vamos criar essa rota aqui depois. E aí vai ter o botãozinho adquirir. E aí vai ser o success, vai ser o verdinho. Certo? Então vai estar lá. Deixa eu ver aqui que foi a treta. Ah, é porque o if a gente está dentro do parente.
Então tá lá, ó, tá vendo? O que possui já apareceu, o que não possui tem o link do adquirir. O que nós temos de fazer? Aí nós vamos lá no nosso controller, eu vou criar aqui uma public function adquirir, que vai receber uma request, igual tá aqui no nosso coisinha aqui. Essa request, não, no caso, vocês viram que eu passei ela como barra na frente, então ela não vai receber como request, ela vai receber como ID. Então, cifrão ID. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o jogador e vou falar, jogador possui igual a e vou salvar. Pronto. Adquiri a figurinha. Vocês concordam comigo? Que lá no banco eu ia fazer a alteração, só coloquei como igual a 1, salvar. Faço o redirect aqui, né? Coloco a mensagem adquirida com sucesso e retorna para jogador. Só isso que a função tinha de fazer. Por último, a gente precisa criar a rota, né? Então, nós vamos lá na nossa rota, que esse é um extra, não está nos padrão lá, né? Aí nós vamos criar uma rota aqui, get, nome da rota, jogador, barra, id, no caso, adquirir, barra id, vai chamar qual método? Jogador controller, arroba, adquirir. Pronto. Vamos testar lá, adquirir. Opa. Porque como eu não criei a request, né, ele não vai conseguir passar lá no controller, bonitinho para nós. Então lembra que nós vamos ter de criar o ID e a request. Igual nós temos lá, por exemplo, no destroy. Aí ele vai aceitar bonitinho lá, adquirida com sucesso. Só mostrando aqui para vocês, eu vou criar um outro camarada, teste. Vou pôr 11/4/2010, clube, Palmeiras, por exemplo. Defensor. Não possui figurinha, adquirir. Basta ter a figurinha, acho que é bom. Tranquilo? Só esse final aqui que é diferente, mas vocês podem ver que o que eu faço aqui é estúpido, é muito básico. Vou subir isso aqui lá para vocês.